Então, aqui é outra frase. Der Professor liest die Zeitung. O professor lê o jornal. Quero saber quem é o sujeito da frase. O professor. Der Professor. Ele é o sujeito. Sujeito é igual a Nominativo. nominativo. Pode ter mais nominativo aí na frase? Não. O verbo liest é o verbo lesen no infinitivo. O professor, preste atenção, o professor lê o jornal. Que pergunta que eu posso fazer aqui? O quê? Ele lê o quê? Não, o professor lê o jornal. Qual a pergunta que eu poderia fazer? O que ele leu? O professor lê o quê? O que o professor lê? O que o professor lê? E como seria em alemão? O que é com was. 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 Quando a gente faz uma pergunta... Was, professor? Não. Quando a gente faz uma pergunta, primeiro vem o verbo na pergunta e depois que é o substantivo. Primeiro verbo. Então, was liest. Uhum. E depois o substantivo? Depois o substantivo. Was Was liest liest, professor. der Der, professor. Professor. Não é o der no final da frase. O artigo nunca vai no final da frase, né? Não, aqui não. O artigo tem que... Porque eu tô falando do o professor. O der tem que vir antes. O que o professor leu. O que o professor leu? Die Zeitung. Eu consegui fazer a frase com was. Aqui, die Zeitung é acusativo. E por que acusativo? Porque eu consegui fazer a frase com was. Ah, tá. Nós não já encontramos o nominativo? Já. Quando você encontra o nominativo, você tem que entender o resto da frase. Uhum. Se na frase vai ter acusativo, ou genitivo, ou dativo. Entendi. E numa frase você pode ter eles juntos, todos juntos. Você pode ter junto nominativo, acusativo, dativo. Agora você vai ter que ler a frase, entender a frase para saber quem é quem. O mais fácil aqui é o nominativo, você já entendeu. É o sujeito. Uhum. Aí você encontra o verbo. Liest é o verbo. Isso aqui de Zeitung é o quê? Aqui eu consigo fazer a pergunta com was. Was liest der Professor? Ele lê o jornal. Isso aqui é acusativo. Porque eu consegui fazer a pergunta com was. E acusativo... Depois eu explico isso na próxima. Zeitung, no nominativo, ele também é die. No nominativo, ele também é die. No acusativo, ele também se escreve com o die. Só que eu sei que esse die aqui é do acusativo. Porque eu consigo fazer a frase com was. Uhum. Entendeu? É do nominativo. Esse dia é do nominativo. O nominativo é o quê? Masculino é o der, O feminino é o dia. é o die. Mas o jornal é masculino, não é isso? O jornal é feminino. Ah, O jornal, aqui ó, die Zeitung é feminino. por que ele é considerado feminino? Isso que eu não entendi. Porque tem palavras em alemão Ah, que pra pra gente nós é masculino e em português é feminino. E tem palavras que são femininas no alemão, em português são masculinas. Aí você vai ter que estudar as regras pra saber Entendi. quando que é masculino, quando que é feminino. Tem regras pra poder você saber. Era isso que eu tava pensando. Por que a Lia disse? Tem Porque eu usei Zeitung. Zeitung. Por exemplo, o sol em português é masculino. Em alemão é feminino. Die Sonne. Então você tem que entender as regras para você saber. E quando você está estudando, é bom você já aprender o substantivo junto com o artigo. Para ficar mais fácil. E também estudar as regras. Certo?